Olá! Eu estou começando hoje um novo movimento dentro dessa série de vídeos que eu tenho gravado nos últimos dias, para começar a partilhar um pouco aqui de estudos de caso. Isso porque eu tenho recebido comentários e perguntas muito interessantes que me deixam entender que tem muita gente curiosa para saber como é que funcionam as intervenções com constelação. Qual é o raciocínio que a gente usa diante de um caso, que tipo de soluções a gente pode oferecer, né? Como é que funciona esse processo. Então, eu vou começar hoje fazendo uma partilha pessoal. Eu acho que é uma forma bonita da gente se conhecer mais também. E essa é uma história que eu gosto muito de contar, porque ela é muito impressionante para mim e muito significativa de muitas maneiras na minha vida. Que é o seguinte: essa foi a minha primeira impressão, a minha primeira experiência com constelação de grupo. Foi também o meu primeiro workshop da série de workshops que eu fiz durante a minha formação em constelação, e é uma experiência definitiva para mim sobre o campo, né? Nessa época eu estava morando em São Paulo e já fazia atendimento individual com constelação há pelo menos um ano. E fazia atendimento presencial, fazia online, era uma época que eu viajava bastante e estava tendo uns resultados muito legais. E a minha terapeuta, ela estava promovendo esse workshop e ela me convidou a participar, porque ele tinha o tema específico do movimento que eu estava fazendo naquele momento, que era um workshop sobre vínculo com a mãe, de movimento de amor interrompido, com a doutora Úrsula Frank, que depois veio a se tornar uma pessoa fundamental no meu processo e muito próxima até hoje para mim. Então eu topei esse convite, né, com um pequeno detalhe de que a minha mãe mora em Floripa e o workshop ia acontecer em Floripa. Então eu aceitei o convite de passar esse tempo na casa da minha mãe, fazendo workshop sobre mãe também. Isso por si só, na época, já representava um desafio considerável para mim, né? Então, durante os 4 dias do workshop, eu fiquei hospedada lá. Os workshops da minha formação, eles tinham esse formato de 4 dias, eles eram mais longos. E durante o primeiro, o segundo e o terceiro dia, a gente tinha muita teoria e alguns exercícios de prática, e as constelações mesmo aconteciam no último dia do workshop. E eu fui escolhida para constelar nesse terceiro dia. E quando eu me sentei na cadeira para ser constelada, diante de um círculo de umas 50 pessoas, mais ou menos, as turmas eram bastante grandes, a doutora Úrsula me perguntou, me chamou a colocar a questão que eu estava trazendo, e eu tinha decidido por constelar uma sensação física que eu tinha. Essa sensação era uma sensação de ansiedade, como que uma descarga elétrica, um desconforto, assim, entre o estômago e o umbigo, bem lá dentro. E essa era uma sensação que me acompanhou, assim, desde a minha infância. Eu consigo rastrear memórias disso até muito cedo da minha vida. Era uma sensação bastante íntima para mim. E quando eu me sentei na cadeira e comecei a falar sobre a sensação e respirar nela, né, sentindo, chamando por ela, ela se estendeu pelo corpo todo e eu quase tive uma crise de ansiedade ali na frente de todo mundo. A doutora Úrsula me olhava assim e dizia, stay here, do tipo, fica comigo, não se perde, não vai nesse transe, né? Mas engraçado que, apesar da intensidade da sensação que estava se apresentando, eu continuava bastante presente, observando tudo que estava acontecendo, né? I'm ok, eu tô aqui, pode continuar, eu dizia, né? Então ela me convidou a escolher um representante para essa sensação. Eu apontei para uma menina lá do outro lado do círculo, que eu não conhecia. Ela entrou e a minha sensação, ela se intensificou tanto que eu achei que o meu coração ia explodir. Depois que ela entrou, imediatamente a minha sensação começou a cessar e foi substituída por um choro muito intenso. Eu vou descrever aqui um pouquinho de como se sucederam os movimentos. Foi uma constelação bastante simples em termos de fatos, né? Essa representante entrou e aí ela começou a descrever a seguinte cena. Olha só, não é muito comum que os representantes tenham acesso a tantas informações como ela teve. E também não é necessário. Às vezes o representante ele sente uma coisa muito sutil, ele percebe uma coisa muito sutil e isso também é suficiente. Mas nesse caso, a quantidade de informações e os detalhes que ela trouxe foram muito importantes. Ela disse o seguinte: eu sou um menino, eu tenho entre 8 e 10 anos,
eu tô com muito frio, eu tô enjoado, eu morri, eu tô num barco, eu fui jogado no mar. Nisso, eu já tava assim, em uma convulsão de choro. E muitas pessoas que estavam assistindo também entraram assim num choro muito profundo, né? A minha compreensão disso é que de fato se abriu um campo de dor muito intenso que pode ser acessado por muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Uma maneira de pensar isso é que elas estavam comovidas com a cena que estava se apresentando, mas a minha compreensão é que do mais profundo elas estavam sendo tocadas também por esse campo de dor. Então, diante da fala da representante, a doutora Úrsula se levantou, foi até lá ter com ela e perguntou muito gentilmente, daquele jeito maravilhoso dela: agora que você está morto, do que é que você precisa? E a representante falou: eu quero os meus pais. Então começou a acontecer um movimento ali, a doutora Úrsula botou para dentro os pais e depois foi chamando todas as pessoas importantes na vida daquela criança e na vida daquela família e na vida daquela comunidade, e nós fizemos um grande velório para aquela criança. No final, eu acho que praticamente todas as pessoas que estavam no grupo entraram para a constelação e fizeram parte dessa cena final, que foi um grande velório. Foi super bonito. E essa experiência já foi intensa suficiente para mim, que depois dali eu fui embora para casa, eu não fiquei até o final do workshop, eu estava precisando respirar um pouco, caminhei bastante antes de ir para casa. E, de fato, a minha sensação física, ela nunca mais apareceu. Isso, por si só, já seria o suficiente para eu ter um registro de uma experiência impressionante com constelação, né? Mas o que vem depois me impressiona ainda mais, que foi o seguinte: a minha mãe, ela é uma pessoa bastante sensível. Ao longo da vida dela, muitas pessoas falaram sobre mediunidade para ela, e ela sempre teve uma intuição muito aguçada. Ela nunca dedicou tempo e energia para desenvolver exatamente esse lado dela, mas isso é uma coisa bastante natural dela e a gente sabe. Quando eu entrei na casa da minha mãe, eu pisei o pé para dentro da porta, ela estava lá bonita, sentadinha no sofá dela, tomando um chimarrão, vendo o pôr do sol. A primeira coisa que ela me disse foi a seguinte: minha filha, eu já te contei a história do tio Hilário. O tio Hilário morreu criança, vindo do barco da Itália para o Brasil. Eu juro que isso aconteceu. É surreal contar isso. Cada vez que eu conto, eu fico meio chocada ainda. Mas foi precisamente isso que aconteceu. Eu caí numa poltrona em choque, fiquei lá sentada, olhando vidrada para ela, e a minha mãe sacou um guardanapo da mesinha de apoio do lado do sofá, sacudiu assim, botou em cima de uma mesinha na frente dela e começou a escrever os 22 nomes dos 22 filhos da bisavó dela, mãe da mãe dela, em ordem, na ordem que ela estava se lembrando ali, e o tio Hilário eu acho que era o quarto filho, que morreu na travessia de barco vindo para o Brasil. Ok, eu no final dela contando história, tomando chimarrão, fumando um cigarro, contando história, no final eu consegui tomar um ar e dizer para ela o que tinha acontecido nas constelações. Eu acho que ela nem me deu muito ouvidos, na verdade a minha mãe, até hoje, ela ainda franze um pouco a testa, assim, para falar sobre constelação familiar, ela não é muito a área de interesse dela na vida, né? Mas eu tentei partilhar com ela, ela ouviu, não se tocou muito. O fato é que, ainda depois disso, como se não fosse suficiente, à noite eu tive uma série de sonhos, eu tenho eles todos bem registrados, foram sonhos, momentos importantes para mim. Eu estava muito dedicada ao meu processo, eu tenho cadernos e cadernos de anotações dessas épocas. E nesse sonho, uma série de pessoas passavam por mim e me cumprimentavam, como que piscavam, ou abanavam a cabeça, algumas tiravam o chapéu, faziam vários movimentos na minha direção. Ok, esse foi as minhas boas-vindas ao mundo das constelações em grupo. E isso me fez, além de conseguir dar um outro lugar para essa sensação física que me incomodava há tanto tempo, me ajudou a ter uma dimensão desse fenômeno de campo. Olha só o que eu estou te dizendo.
não só eu abri isso numa constelação e pude dar encaminhamentos e soluções e um cuidado para essa situação que estava identificada com o meu corpo, como outras pessoas que não ouviram falar muito diretamente foram tocadas pelo movimento que eu fiz, a minha mãe, né? Isso, na época, me mobilizou muito a curiosidade. Eu já tinha passado por um período de análise, eu tinha muito interesse em psicanálise. As minhas leituras e os meus estudos na época tinham muito a ver com psicanálise. Depois desse movimento com o campo, o foco da minha atenção foi inteiro para a constelação familiar. Nesse momento eu ainda não tinha decidido me tornar consteladora, né? Eu, como já partilhei num outro vídeo, levei um tempo até realmente me identificar com esse lugar profissionalmente, mas todo o meu coração já estava ali. A tentar entrar mais em contato com esse fenômeno de campo, tentar trazer algumas compreensões, tentar me apropriar mais dessa sabedoria mesmo que estava chegando ali para mim. E essa é uma história que eu não me canso de contar, ela é muito importante pra mim. Eu tenho até uma foto com a minha mãe desse dia, eu vou tentar colocar aqui no final do vídeo, vamos ver se eu acho ela, que eu não sou muito boa de edições. Mas, assim como essa história que eu tô partilhando, eu tenho tantas outras depois que se seguiram no meu trabalho, tanto de intervenções em trabalho em grupo, quanto de intervenções em atendimento individual, em que é muito surpreendente isso que a gente chama de fenômeno de campo, o tipo de acesso às informações que esse fenômeno nos permite, a partir das nossas sensações físicas, da nossa percepção e a partir do acesso dos representantes. Então, se você tem interesse por essas histórias, eu te convido a ficar ligado aqui nos próximos vídeos. Se você gostaria de fazer uma pergunta ou comentário, é super bem-vindo também. Por favor, me escreve e a gente vai conversando nos próximos dias. Um abraço!